Vamos lá então para a nossa terceira e última aula deste módulo, em que nós estamos estudando os meios redentores. Na primeira aula nós estudamos o primeiro meio de autorredenção que o ser humano utiliza, que é o relativismo. Na aula passada nós estudamos o segundo meio que o ser humano utiliza para a sua autorredenção, que é o legalismo. E nessa terceira aula nós vamos estudar o Evangelho, porque o Evangelho é o meio que Deus utiliza para trazer redenção para o ser humano. É importante nós entendermos essas premissas que eu vou estar explicando nessa aula de hoje, porque nos próximos módulos nós vamos estar estudando as 4 dimensões do Evangelho. Então, nós vamos entender a importância daquelas dimensões se nós entendermos a importância do Evangelho como o meio redentor pelo qual Deus salva o ser humano. Vamos lá. O ser humano tem usado essas duas vias, relativismo ou legalismo, para sua autorredenção. Essas vias, no entanto, como nós já vimos nas aulas anteriores, não têm eficácia nenhuma para a salvação. Então vejamos a via do Evangelho, que é a via de Deus. Preste atenção agora nessa definição. O que é o Evangelho? Então eu quero trazer essa síntese aqui, e se você entender esta síntese, você vai entender de maneira bem objetiva o que é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que mostra como Deus salva graciosamente o ser humano e toda a sua criação, reconciliando ambos com Ele, mediante o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, cumprindo assim todas as exigências da justiça de Deus. Aqui eu trago para você, estou trazendo a síntese do que é o Evangelho. Agora vamos estudar essa definição em todos os seus elementos. Então, primeiro, o Evangelho é a mensagem, não é uma. O Evangelho é a mensagem de salvação. Você se lembra ali na definição? O Evangelho é a mensagem. Existe um ditado que tem sido repetido, não é? Muitas vezes no meio cristão, e a princípio parece algo muito interessante, muito bonito, o pessoal posta nas redes sociais. E essa mensagem diz o seguinte, esse texto, não é? Ou esse pensamento diz o seguinte: pregue o Evangelho, se preciso for, utilize palavras. Embora essa seja uma frase muito bonita, não é? Alguns atribuem ela a Francisco de Assis, não sei se foi ele que falou isso mesmo. Embora seja um pensamento muito legal, muito bonito, ele não é um pensamento de todo verdadeiro e completo. Porque uma mensagem, ela precisa ser anunciada. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho ele tem que ser pregado, e pregado de maneira proclamada, anunciada, verbalmente. Então, pregue o Evangelho, se necessário for, utilize palavras, não está de acordo com a ordem de Jesus de irmos e pregar o Evangelho. Agora, e as obras que a gente tem que fazer, pastor, para completar a mensagem do Evangelho? Não, tudo aquilo que a gente faz em termos de obras são as implicações práticas do Evangelho na vida. Tudo aquilo que a gente faz em termos de obras, como resultado da nossa fé do Evangelho, são as implicações do Evangelho. Mas essas obras em si mesmo não são o Evangelho. O Evangelho são as boas novas, é uma mensagem que precisa ser proclamada. Você vai olhar isso no livro de Atos dos Apóstolos, o foco da igreja primitiva sempre foi proclamar a mensagem de salvação naquelas 4 dimensões que nós já vimos, e é o que nós vamos estudar a partir do próximo módulo. Então, o Evangelho é a mensagem de salvação. Segundo lugar, no Evangelho, a salvação é uma
iniciativa graciosa de Deus. No relativismo, é o ser humano tentando se autossalvar. No legalismo, é o ser humano tentando se autossalvar. E aqui o Evangelho é diferente, porque o Evangelho não é o ser humano buscando salvar-se. No Evangelho é Deus tomando uma iniciativa graciosa. Por que uma iniciativa graciosa? Porque salvação, queridos, é obra da graça de Deus. Salvação é um presente que nós não merecemos. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós estávamos condenados à morte. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia, em diversos lugares, está repleta de textos que falam que o ser humano, na sua essência, está condenado por causa do pecado. Agora, Deus, aleluia, o apóstolo Paulo disse, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar. Então, a mensagem do Evangelho, ela apresenta a salvação como uma iniciativa graciosa de Deus. Então o Evangelho é uma mensagem que mostra como Deus salva graciosamente. Agora, Deus salva quem? No Evangelho, a salvação tem abrangência cósmica. Por quê? Tem abrangência cósmica? Porque o Evangelho é a mensagem de salvação da iniciativa graciosa de Deus em salvar quem? O ser humano e toda a sua criação. Quando o homem pecou, não somente o ser humano foi afetado, mas todo o cosmos, todo o planeta foi afetado por causa do pecado. Então, quando Cristo veio morrer na cruz e veio nos trazer salvação, Jesus veio trazer salvação não somente para o ser humano, mas para toda a criação de Deus. Se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, capítulo 2, Paulo vai deixar isto muito claro, que em Cristo Deus veio restaurar e reconciliar consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra. Então, o Evangelho é uma mensagem que anuncia que a salvação que Cristo conquistou na cruz, ela veio salvar tanto o ser humano, quanto a criação de Deus, quanto o planeta, a natureza. Então, quando nós estamos falando, e vamos falar sobre as implicações do Evangelho nas próximas aulas, quando estamos falando que temos que também cuidar da natureza, cuidarmos da criação de Deus, esse é um reflexo de coração de pessoas que entendem que a salvação, ela tem essa abrangência cósmica. Então, tanto o ser humano quanto a criação são reconciliados com Deus por intermédio da obra redentora de Jesus. Depois, no Evangelho, a salvação vem por meio não de relativismo, nem de legalismo. No Evangelho, a salvação vem por meio de um Redentor. E quem é esse Redentor? Jesus Cristo. Mediante o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Por que sacrifício substitutivo? Porque Cristo morreu no meu e no seu lugar. Cristo morreu no meu e no seu lugar. A morte que Cristo morreu, quem deveria morrer, quem deveria ir para a cruz, éramos eu e você. Mas Cristo morre em nosso lugar. Por isso que no Evangelho, salvação é obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho, a morte de Cristo cumpriu as exigências da justiça de Deus. A justiça de Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. O princípio da justiça de Deus diz que o pecado precisa ser punido com a morte. Agora, quando Cristo morre no nosso lugar,
ele cumpre todas as exigências dessa justiça de Deus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que a salvação é uma iniciativa graciosa de Deus, porque Deus mesmo provê o meio pelo qual a sua justiça ela é satisfeita, as exigências da sua justiça é satisfeita para nos trazer redenção. Por isso, queridos, que o Evangelho sempre vai apontar para a salvação como uma iniciativa de Deus do início ao fim. Agora vamos ver aqui qual é a resposta que o ser humano deve dar à mensagem do Evangelho. A resposta que o ser humano precisa dar a essa mensagem é crer no que ela proclama para que possa ter salvação e vida eterna. A participação do ser humano nesse processo é receber essa mensagem e crer nessa mensagem. Por que que o ser humano precisa crer no Evangelho para ser salvo? Porque sem crer no Evangelho, ele não pode receber o poder e os benefícios dessa salvação. Por quê? Pode passar? Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Por que que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação. Agora preste bem atenção. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poderoso para salvar a todos, mas o Evangelho só salva aqueles que creem. Vou repetir, o Evangelho é poderoso para salvar a todos, mas só salva aqueles que crerem. Então você que está me assistindo agora, você precisa crer no Evangelho. Se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador, não creu nessa mensagem, está na hora de você tomar uma decisão, de abraçar a mensagem do Evangelho. Não somente de ouvi-la, mas crer naquilo que ela proclama. Porque o Evangelho, ele é o poder para salvar somente aqueles que creem. E o que acontecerá comigo se eu não crer, pastor? Talvez você esteja perguntando. Quero te mostrar mais alguns textos bíblicos. A rejeição de Cristo e do seu sacrifício por si só já condena o ser humano, pois está rejeitando o único meio pelo qual alguém pode ser salvo. Ao rejeitar a mensagem do Evangelho, que é a mensagem da salvação por intermédio de Cristo, o ser humano já se torna condenado. Por quê? É como alguém que está com uma doença terminal e só tem um remédio para curá-la, e alguém apresenta aquele remédio e aquela pessoa rejeita. Ela está sendo condenada a morrer, porque ela está rejeitando o único remédio que pode lhe trazer cura. Então, quando alguém rejeita a mensagem do Evangelho, está rejeitando a única mensagem, ou o único meio pelo qual Deus salva o ser humano, que é por meio do seu Filho Jesus. Vamos olhar para esses textos bíblicos que diz o seguinte, João capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, olha o que esses textos dizem. Pois Deus, Jesus aqui está dizendo, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Deus enviou Jesus, quando Deus enviou Jesus a primeira vez, Deus enviou Jesus para salvar o mundo, não para condenar. Mas para que este quem? O mundo fosse salvo por meio de Jesus. Aí Jesus continua dizendo, quem nele crê, nele quem? No Filho de Deus. Jesus se referindo a si mesmo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas por quê que quem nele não crê já está condenado? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus aqui está dizendo que a condenação, ele por si só não precisa condenar. O ser humano já se condena em não crer nele, em não crer que ele é o Salvador do mundo. Agora, Jesus vai falar sobre um outro julgamento. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas
Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. O que Jesus aqui está dizendo? Deus enviou o seu Filho, não para condenar, mas para salvar. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E existe um julgamento. Qual é o julgamento? O problema, Jesus está dizendo, o problema não é falta de luz. A luz está brilhando todo dia. O Evangelho está sendo proclamado todo dia. Mas aonde é que está o problema? É que as pessoas amaram ou amam mais as trevas do que a luz. Muitas pessoas estão por opção rejeitando o Evangelho, porque não querem abandonar as trevas espirituais nas quais a sua vida se encontra. Por isso, ao encerrarmos este nosso primeiro módulo, minha oração por você é que o Espírito Santo convença o seu coração, para que você possa abri-lo e receber a Cristo como Salvador. Porque se você fizer isso, você vai experimentar todos os benefícios desta grande salvação que Deus trouxe a todos nós por intermédio de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo módulo, onde nós vamos começar então a estudar as 4 dimensões do Evangelho. Deus te abençoe e até lá.